Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Joaquim Jorge este convite e agradecer as informações que hoje me deu sobre o papel que eu tive em o incentivar no desenvolvimento da atividade, que eu não sabia, mas acontece-me isto muita vez, digo alguma coisa a um aluno e passado 10, 15 ou 20 anos dizerem que eu tive um impacto na vida dele, e isto é positivo, não é? Positivo. Os que têm aspectos negativos não dizem, portanto a gente não sabe, não é? Agradecer à senhora embaixadora, Mrs. Nandina Singha, thank you for being here. Ao Dr. Quinta Nova, o espírito que já vi que tem, extremamente positivo. À doutora Ana Teresa Louro, dizer-lhe que eu sou um ex-aluno desta escola e, portanto, há 45 anos que não vinha a esta escola e hoje, quando aqui cheguei, fiquei de facto admirado porque muita coisa mudou para melhor e, portanto, este auditório não existia na altura e é bastante agradável. O Joaquim pediu-me para eu fazer um bocadinho de história do que se tinha passado na regulamentação e eu estou aqui dividido entre contar a história da regulamentação e dizer outras coisas mais importantes do que a história que já passou. Só vou procurar minimizar a questão da história e dizer que, primeiro, eu fui parar a Presidente da Administração do Sistema de Saúde porque sou gestor. Sou professor, mas gosto muito da atividade de mudança, de situações difíceis. Portanto, fui o gestor judicial da Torre Alta, que fez a reestruturação e hoje o que está em Troia foi porque me empenhei de facto naquilo. E que tenho muito orgulho em hoje visitar Troia e ver aquilo que lá está, resultante de não ter ido à falência pelo meu esforço e pelo esforço das equipas que trabalharam comigo. A TVI estava falida, reestruturei-a e hoje existe. Não tenho tanto orgulho como tenho da Torre Alta pelos programas que às vezes vejo, mas enfim, foi possível pelo menos manter os níveis de emprego e foi positivo para várias pessoas. Estive na equipa do Miguel Cadilha com o BPN e a crise do BPN, e, portanto, todos os problemas que lá existiam. Eu tinha a área financeira, portanto, caíam todas em mim. E o Paulo Macedo, em 2011, quando o país estava falido, pensou que talvez eu pudesse ser um bom membro para a equipa e convidou-me. E, portanto, fui para lá para resolver as questões financeiras do Estado, reduzimos a despesa em 20% e fizemos aí muitas coisas, acho que positivas. E, na parte final, finais de 2013, eu não conhecia ainda em 2013 o Pedro Ribeiro da Silva. O Paulo Macedo chama-me ao gabinete e diz-me: João, estão a terminar a lei, ela vai ser aprovada amanhã, aliás, foi na véspera, foi feita a regulamentação, foi feita a lei, ela vai ser aprovada. Eu estranhei porque já havia uma lei, não sabia que ia agora haver outra, e eu venho-te perguntar porque sei que tu tens bastante relação com estas coisas das medicinas alternativas e estava a pensar passar toda a regulamentação para a ACSS, na medida em que a ACSS vai ter que entregar as cédulas profissionais.
tens condições de pôr isto em fundo? Isso sim, sem dúvida. Pronto, e foi assim que isto me foi parar às mãos. Levei isto a conselho. Normalmente, o presidente da ACSS não fica à frente das comissões, como presidente de comissões, delega em alguém. Íamos para delegar em alguém e os meus colegas de conselho dizem: pá, mas a única pessoa que está aqui na ACSS que conhece alguma coisa das medicinas não convencionais é você. Portanto, acho que era você que devia ser o presidente da comissão. E foi assim que eu fiquei presidente da comissão. Então, como é que eu conheço? Eu acho extremamente importante os princípios que nós temos de direito à saúde e de direito à escolha. Infelizmente, há pessoas neste país que se dizem democráticas e que depois nos querem impedir de ter acesso ao direito à escolha e ao direito à saúde, como nós entendemos que devemos ter o direito à saúde. Então, eu, em 2000, vivia muito mal. Era um homem muito infeliz, porque efetivamente estava doente e não percebia porque é que estava doente. E os médicos também não sabiam porque é que eu estava doente. Tinha muitas dificuldades de respiração, de vez em quando ataques, enfim. E um dia a minha mãe diz-me que talvez fosse de ir a um alergologista. E eu lá fui ao alergologista. E andei em tratamento no alergologista por vários anos. E cheguei a 2000, digamos, um amigo nosso que faleceu, Francisco Varatojo, que me fala na importância da alimentação, e eu tinha um filho que tinha hipoglicemia e eu fiquei convencido que era preciso mudar a alimentação em casa. E mudei a alimentação em casa por causa do meu filho que tinha hipoglicemia. E ao final de uns meses ele deixou de ter os ataques que tinha e eu, 6 meses depois, vou fazer os meus tratamentos ao alergologista e o alergologista diz que eu estou melhor. E estava de tal forma melhor que eu, nesse inverno, decidi não tomar medicamentos nenhuns, não tomar vacina de gripe, não tomar nada, porque me sentia tão bem. Ele perguntou-me o que é que eu tinha mudado na minha vida e eu disse-lhe: mudei a alimentação, passei a ser tendencialmente vegetariano, 99%, faço qigong e pratico meditação. Foram estas 3 coisas que eu mudei na vida. E, portanto, quando se estuda as causas e efeitos, se muda a causa, o efeito agora é diferente. Portanto, passei, como a senhora embaixadora dizia, a estar em harmonia com o universo, alinhado, e portanto, eu ia sempre ao médico em setembro e em fevereiro. Em setembro estava melhor, e em fevereiro de 2001, o senhor faz-me lá os diagnósticos e diz: agora é que os medicamentos estão a funcionar. Portanto, esta é a medicina convencional que nós temos. Eles estão convencidos que fazem ciência e não há ciência nenhuma. Se nós virmos hoje as doenças do século XXI, que o Joaquim Jorge chamou a atenção para alguns problemas muito graves do nosso universo, que é a contaminação que nós vamos tendo por todo o lado. E nós que queremos ter um direito à saúde e que queremos seguir, digamos, a natureza, hoje, cada vez mais, nós precisamos de nos ligar à natureza. E, infelizmente,
temos um conjunto de ciência que nos está a danificar. A pior coisa que a Terra tem é o ser humano, porque é só o ser humano é que destrói o planeta. Todos os outros que não são inteligentes não destroem o planeta. Nós é que o vamos destruindo. Então, a medicina tradicional, complementar e alternativa, e é assim que a Organização Mundial de Saúde lhe chama, e que em Portugal se chama terapêuticas não convencionais, precisamente porque existem lobbies que não gostam que se chama isto de medicina. Ok? E esses lobbies são extremamente fortes. Eu assisti no meu gabinete, no dia em que ia ser aprovada a lei das terapêuticas não convencionais, portanto, o bastonário da Ordem dos Médicos ao telefone a tentar fazer com que o nome medicina tradicional chinesa não fosse medicina tradicional chinesa, fosse terapia tradicional chinesa. Portanto, porque assusta o nome medicina. E também, como dizia o Carlos Ventura, neste momento estas terapêuticas estão a ser atacadas não só em Portugal, mas em praticamente todo o mundo. Portanto, há o risco de grande retrocesso daquilo que efetivamente ocorreu. E não há consciência de que efetivamente estamos muito mal. Não é só nos Estados Unidos, senhora embaixadora. It's not only in the United States that we have mental issues that are very problematic. In Portugal, in 4 years, the consumption of pills for depression, anxiety and other mental illness duplicates. So we now spend 30 million euros, 30 million euros in mental, in depression, anxiety and other mental issues. Portanto, eu estava a dizer que não é só nos Estados Unidos, mas é em Portugal também, nós estamos a gastar mais do dobro, digamos, de medicamentos para a depressão, para a ansiedade e outros problemas mentais. Gastamos cerca de 30 milhões de euros só nesta matéria. Muita gente toma medicamentos para dormir e eu, digamos, estou em ambientes que são de grandes níveis de stress. Eu, felizmente, pratico mindfulness e Qigong, que me dão o equilíbrio necessário para estar nesses ambientes, e muitas vezes sou surpreso com colegas que comentam que tomam medicamentos e que se não fosse assim, que não conseguiam dormir. O mindfulness é uma prática perfeitamente natural e qualquer pessoa que tenha, digamos, que o pratique e que esteja na disposição de o fazer, pode-se libertar desse problema, seguindo processos simplesmente naturais. E, portanto, para conseguirem manter, e o desenvolvimento vai ser muito difícil nas terapêuticas não convencionais. O processo foi extremamente democrático, acho eu, porque fui eu que o conduzi, a gente julga que é democrático, não é? Mas procurei fazê-lo. A primeira coisa que fiz foi, apesar de eu conhecer alguns aspectos das medicinas, das terapêuticas não convencionais, em particular, eu estudei 2 anos acupuntura, estudei 3 anos de medicina tradicional chinesa e, portanto, quando cheguei a presidente da Administração de Saúde, sabia algumas coisas, mas não sabia nada da organização.
de como é que estavam organizados. Então fiz um anúncio para que quem se entendesse que era representante destas áreas, que se apresentasse, e havia um conjunto de informações que tinham que dar nesse dossiê, e apresentaram-se 30 organizações. E eu recebi-as a todas. Foi aí que encontrei o Joaquim Jorge, numa dessas reuniões. Mas, quer dizer, não é possível gerir isto com 30 organizações. E, portanto, a todos fui dizendo, organizem-se, procurem-se organizar numa só associação, ou, quanto muito, numa por cada uma das terapêuticas, porque eu não vou poder, no futuro, continuar a ter estas ligações. E, portanto, foi possível, com essas organizações, encontrar 2 responsáveis ou 2 técnicos que pudessem colaborar connosco em cada uma das terapêuticas, e, portanto, foi a ACSS que fez a seleção. Nessa seleção, o Dr. Carlos Ventura, que já vinha trabalhando com o Pedro Ribeiro da Silva, portanto, foi também selecionado. O Pedro Ribeiro da Silva fez parte deste grupo. Procurei ter, além da DGS, através do Pedro Ribeiro da Silva, da A3ES, portanto, que ia ter papel na regulamentação, e também do Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia. E, portanto, fizemos assim um grupo de trabalho que muito rapidamente trabalhou extremamente bem. E, portanto, o Pedro Ribeiro da Silva, como é médico, tem esta ligação de mais facilmente nos ajudar a fazer a ligação entre as 2 componentes. E conseguiu-se, de facto, o conjunto das portarias. Ficou, inclusivamente, portarias que deviam ter sido assinadas pelo Ministério das Finanças e que não foram, e que foram um problema e que ainda hoje não está bem resolvido, porque, efetivamente, o que tinha sido proposto foi que, digamos, se forem à lista das profissões, existe, efetivamente, uma profissão para esta área das terapêuticas não convencionais e, portanto, era necessário, no âmbito do IRS, criar esta nova profissão e essa nova profissão ter uma regulamentação, portanto, própria. E, portanto, isso foi deixado para assinar. Eu saí em 2014 e essa foi uma das portarias que não foi assinada. A outra que nós procurámos, e que eu procurei numa das reuniões, que este grupo de trabalho que fez todas estas portarias, que fizesse também, que foi a regulamentação das escolas que estão a funcionar, que já estavam a funcionar, portanto, nestas áreas, e que, como disse o Pedro Ribeiro da Silva, portanto, a lei talvez não seja perfeita, não é? A lei pressupôs que, assim que saísse a lei, que a regulamentação que lá estava proposta vinha toda seguida. Infelizmente, não foi assim que se verificou e, portanto, o que aconteceu foi que, relativamente às escolas, o Ministério da Educação recusou-se a dar a este grupo de trabalho a respectiva regulamentação. Entendeu que aquilo é uma regulamentação deles e que nós não tínhamos nada a ver com isso. Conclusão, a regulamentação nunca foi feita. E é a razão porque ainda hoje não há regulamentação. A razão, quer dizer, a razão superficial, porque, no fundo, há razões muito mais profundas que se verificam através de lobbies que nós vemos que não têm interesse que as medicinas tradicionais, complementares e alternativas efetivamente consigam vingar no nosso país. Mas eu penso que é inevitável, a médio e longo prazo, a tendência terá que ser por uma medicina integrativa que procure fazer a ligação das coisas boas que há na medicina tradicional, complementar e alternativa, e as coisas boas que a medicina convencional tem. E, portanto, quando conseguimos o melhor das 2 partes, eu acho que podemos ter muito mais saúde e muito mais futuro. Muito obrigado.